Olá pessoal, tudo certo? A galera aí do IGTV aí, como estão? Tudo certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, os que vão estar acompanhando agora online e os que vão ver depois essa live gravada, tá? Então, a gente segue na nossa sequência de lives, nosso quadro 1% Melhor, todas as quartas-feiras, às 11h11. E esse mês, eu ainda estou comentando sobre o livro Mulher, a essência que o mundo precisa. Enquanto isso, aí vamos compartilhar aí com todo mundo que está precisando, à vontade para ver. Vamos esperando um pouquinho. E bora lá, como diz. Certinho? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente e a gente vai iniciar para não quebrar aí o nosso horário, E hoje eu trago então para vocês os dois tópicos, que é dependência e corrupção de valores, tá? Como sempre, eu vou ler na íntegra mesmo e depois a gente discute um pouquinho sobre cada um desses tópicos. Então vamos lá. Dependência. Sua energia de mulher nunca será acionada se você precisar depender de alguém. Suas forças não existem para serem anuladas, e sim somadas, ampliadas. É engano seu achar que a vida se resume a uma estrutura material e às necessidades físicas que você considera primordiais. A maior violência que uma mulher pode cometer a si própria é se permitir ser dominada por seus apegos mundanos. Oi, Débora, seja bem-vinda. Dominada pelos interesses materiais ou financeiros. Qualquer relação conjugal a qual você estiver sintonizada lhe será uma violência terrível se os laços que os unem forem meramente terrenos. Você se mutila quando é comandada unicamente pelos interesses materiais. Seu espírito se apequena para a vida e sua sombra fica maior do que você mesma. O tempo da servidão pela obrigação e pelo medo já passou. Sua maturidade espiritual se releva agora para o mundo físico como um dínamo que tem a missão de lhe oferecer a capacidade de criar uma vida plena. De nada adianta você se enganar e dizer que a vida é difícil e que as oportunidades não existem. Você já viu alguma vez uma mãe amorosa abandonar seus filhos? Com certeza não. Isso porque seu instinto de mãe não a permite. Porque é de sua natureza. Dessa forma, não existem argumentos que justifiquem qualquer lamentação. Você tem o poder para brilhar e para ter independência em todos os sentidos. O sexo frágil não existe. Essa frase foi criada para alimentar a ilusão das mulheres que se esqueceram o que elas são e também para as que, por comodismo, não querem se lembrar. A mulher só se torna dependente por comodismo e medo. Medo de agir, de convocar seu poder. É só olhar para o mundo e perceber sinais evidentes de que a energia feminina está crescendo e se equilibrando em todas as áreas: política, esportiva, corporativas,
comerciais, entre outras. Esse é apenas um movimento de ampliação do equilíbrio do planeta pela ancoragem da energia essencial esperada há séculos. A mulher que não convocar seu poder e que não assumir seu compromisso de ser quem deve ser, agregando energia essencial à sua vida, em suas atitudes, conquistando sua independência em todos os sentidos, irá se fechar para a fonte e sentir a corrosão interna provocada pelo ego negativo. Não deixe a chaga da ilusão lhe intoxicar. Liberte-se das carências que lhe impedem de ser adulta para todos os setores da sua vida. Você nasceu para ser igual a seus semelhantes. A dependência lhe consome e a lhe torna menor. A ilusão lhe adoece. Seu templo sagrado é construído, convocando seu poder nos atos simples da vida. Não é se tornando feminista que você manifesta sua força, e sim agindo a partir dos seus aspectos da sua essência, em todas as atitudes de sua existência sublime. Então, para quem está chegando agora, esse foi o primeiro tópico do nosso livro Mulher, a Essência que o Mundo Precisa, falando um pouquinho sobre a dependência, E eu até dou umas risadas às vezes quando eu tô lendo, porque vem muito com aquilo que eu venho falando há tanto tempo, desde que eu comecei a minha trajetória como terapeuta, como mentora, como palestrante, voltada para esse público, nós mulheres. O quanto a gente se coloca como dependente das situações que a gente vivencia, o quanto a gente abandonou a nossa verdade, a nossa essência, para seguir padrões, para seguir o que a sociedade às vezes nos coloca como certo, mas quem sabe o que é certo? Então, para mim, o que é certo é aquilo que me completa, é aquilo que faz com que eu me sinta bem todos os dias a abrir os meus olhos. E ser dependente não me torna uma pessoa feliz e não me faz bem. E ontem eu até tive numa ação aqui na minha cidade, onde conversei com inúmeras mulheres, e algumas estão nessa situação de serem dependentes de outras situações, de não se olharem, de não se relacionarem em primeiro lugar com elas mesmas, E aí fica difícil você ter uma harmonia, um equilíbrio nas outras áreas da tua vida, se você não consegue olhar para você mesmo, se você não se encontra, não se reconecta com a tua essência, com a tua verdade, que em algum determinado momento você deixou ela lá de ladinho e assumiu outras situações e assumiu outros papéis que não é o seu como mulher. E aí a vida começa a empacar, a travar, porque sim, se você não se encontra, você não se olha com o olhar amoroso que deve ser, a vida não vai fluir. Então, como é importante a gente parar e olhar para nós. E eu fico meio que repetitiva, porque o assunto sempre me leva a fazer esse tipo de reflexão, que é trazer você para a tua realidade, que é fazer você, mulher, despertar, acordar desta bolha que você vive, aonde tu achas que tu não é capaz de fazer as coisas, aonde tu acha que tu depende dos outros, A tua felicidade só existirá se você casar, se você ter um bom emprego, se você for mãe, se você for isso, for aquilo. E não, a tua felicidade ela está contigo, desde que tu se sinta feliz, desde que tu se sinta amada.
né? Desde que você tenha orgulho do ser que você se tornou. Porque todas nós temos uma trajetória de vida. Todas nós passamos por alguns perrengues, talvez umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas a gente passou. E é importante a gente parar e olhar, né, para essa vivência que a gente teve. A gente tem que parar, olhar, honrar, por mais que doa, né, por mais que doa aquilo que a gente vivenciou, mas vamos, né, honrar isso, porque tudo isso nos tornou quem somos hoje. E quando a gente não faz essa reflexão, a gente não para nos olhar, as coisas não vão fluindo. Né? A gente se sente angustiada, a gente se sente perdida, a gente não se dá o devido valor. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem, nossa, aquela palavra que tu me disse, né, foi tão boa para mim, como tu é forte, como, né, tu é vitoriosa, como você consegue tá sempre sorrindo, tá sempre bem e tal. Isso é o reflexo que a gente tem, né? As pessoas veem na gente o que a gente realmente é no nosso interior, mas muitas vezes a gente não se vê assim, porque a gente não está conectada com nós, com a nossa verdade, com a nossa essência, porque a gente não curou, né, as feridas do nosso passado. E muitas vezes a gente diz, não, mas eu perdoei. Tu pode até ter perdoado, mas você se curou? Você mesmo se perdoou? Porque perdoar o outro, tá, eu perdoo, da boca para fora eu perdoo o outro, não tem problema. Mas você se perdoou? Né? Você olhou para aquela ferida e disse, ok, eu aprendi com isso, eu aprendi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu sou grata, eu te honro, ferida, mas agora eu não te quero mais. Agora eu quero seguir a minha vida plena, como tem que ser. Então, esse tópico traz um pouquinho, né, sobre isso, sobre a dependência, e que somos nós que nos colocamos nessa situação. Não existe um responsável a não ser nós mesmas. Tá? Então, vou seguir ali para o nosso próximo tópico, que fala sobre a corrupção de valores. E o que seria isso, né? Então, vamos lá. A corrupção que as mulheres cometem a se deixarem seduzir por ilusórias relações conjugais que mais parecem sociedades materiais. Sem propósitos espirituais, infelizmente, assistimos todos os dias situações em que mulheres cheias de brilho e vida morrem aos poucos, ao deixarem-se levar por estímulos meramente materiais. A necessidade que a mulher tem de abandonar o cativeiro da carência, do orgulho e da vaidade. Também nos lembra que a chave que abre a porta dessa cela é a energia essencial, convocada pelas mulheres na simples atitude do seu dia a dia. As mulheres não terão outro fim se continuarem dependentes e apegadas a tais situações escravizantes, senão a deformação da sua alma pela sublimação de diversas chagas que tornarão a mulher a sua própria sombra. Então, né, é um tópico que sempre complementa o outro e que não tem o que a gente complementar, né? Porque é visível essa situação, né? Onde muitos homens ou até mulheres também, a gente, né, pode trazer para os dois lados aí, que se unem a outras pessoas somente, né, com a questão material, né, olhando mais para o lado material. E aí? Como tu vai ter uma relação, né, um relacionamento saudável, sendo que você está se unindo a esta pessoa
por um único objetivo, que não é o verdadeiro amor, que não é querer estar agregando a vida desta pessoa, assim como ela estar agregando a tua. Então, se faz necessário a gente olhar também para esse tipo de situação. O porquê eu estou me unindo a essa pessoa? Qual é o real motivo? E você vai estar fazendo o mal somente para você, mulher. Ou o homem, né, que se unir a alguma mulher pensando somente na questão material. A outra pessoa ela não vai sofrer, mas você vai. Porque não tem felicidade, não tem harmoniosidade, né? Não tem quando a gente faz essa união apenas visando o material. E a gente vai aos poucos, né, deixando com que as sombras, né, comecem a tomar conta da gente. E quando eu falo, né, dentro desse livro aqui, que tem muita questão assim, que a gente fala muito da questão espiritual, né, e sombras, não é uma questão religiosa, né, não tem nada a ver com religião, tem a ver com você, com a tua essência, né? Então traga essa mensagem, tornando ela dentro daquilo que você crê, né? Dentro da tua visão, dentro da tua religião. Desculpa. Quais são essas sombras que irão começar a tomar conta de você se você simplesmente se unir a uma outra pessoa visando essa questão material? E a dependência. O quanto você está deixando de viver por ser uma pessoa dependente. Reflita sobre esses dois tópicos, né? O pessoal aí que vai assistir depois na gravação, né? O pessoal que está vendo, print, né? Faça um print aí, me marque, né? Publique nos seus stories, porque as pessoas têm um interesse em dar uma olhada, né, no tema, para que a gente possa alcançar aí o máximo, né, de mulheres, já que este livro é um livro voltado para nós mulheres, para que a gente possa de alguma forma auxiliar elas nesse despertar, né, nesse olhar para si mesma, em se orgulhar de quem se tornaram. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar, tem uma meditação, né, que a gente faz no fim desse tópico, mas aí eu vou criar um Reels aí e vou compartilhar com todo mundo que é necessário expandir, né, esse conhecimento, essa reflexão. Então eu agradeço a todos que aqui se fizeram presentes, tá? E quero dizer que vai ter live amanhã também, né, às 15h15, com, né, uma colega minha, a Daisy. Então, já fica aqui o convite para vocês, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no 1% Melhor da próxima quarta-feira.